Obrigada, seja muito bem-vindo. Ui! Vamos lá. A saber, sistema familiar. O que é um sistema? Sistema é um conjunto que está interligado entre si e que, portanto, influencia e é influenciado. E quem faz parte do nosso sistema familiar? Papai, mamãe, irmãos, meio-irmãos, ou seja, irmão só por parte de pai ou irmão só por parte de mãe, irmãos dos nossos pais, ou seja, nossos tios, avós, tio-avós, e quanto mais distante vai ficando, menos influência esses membros da nossa família exercem sobre nós. Também exercem influência sobre nosso sistema familiar e, portanto, sobre nós, ex-parceiros afetivos dos nossos pais, dos nossos avós. Eu, uma vez, constelei um caso, o tema era o relacionamento entre a mãe e a filha, uma filha adolescente. E a demanda dessa mãe era de que o relacionamento estava ficando insustentável, porque a menina estava cada vez mais agressiva e com comportamento competitivo. E quando a gente foi abrir a constelação, ficou muito claro que essa menina estava totalmente conectada, ou seja, ela estava vestindo a camisa da ex-parceira afetiva desse pai, da primeira mulher desse pai. E aí, no final da constelação, essa mãe muito emocionada veio me contar que ela tinha sido amante deste homem e que essa menina era um fruto desse caso fora do casamento. Então percebam, inconscientemente, porque tudo que eu vou falar aqui hoje, tudo que envolve a constelação, a gente está falando sobre movimentos inconscientes. São movimentos que a gente não tem consciência, que a gente não para pensar a respeito. Porque se parasse, talvez a gente fizesse diferente, claro. Além dos ex-parceiros, dos nossos pais e dos nossos avós, também influenciam, também pertencem ao nosso sistema e, portanto, influenciam o nosso sistema, pessoas que foram prejudicadas por membros da nossa família, do nosso sistema familiar. Então, imagina que alguém teve que perder tudo ou teve que entrar num padrão, vibrar num padrão de escassez para que nossa família pudesse ter prosperidade. Isso não fica por isso mesmo. Alguém mais cedo ou mais tarde vai vestir a camisa dessa pessoa que foi prejudicada, dessa vítima. Vamos supor que alguém do nosso sistema familiar comete um crime, mata uma pessoa. Essa energia, essa memória fica no nosso sistema familiar dessa agressão. E mais cedo ou mais tarde alguém vai se identificar com esse sentimento, com esse comportamento. Então, o sistema familiar é como se fosse uma energia inteligente e muito justa. Então, nada fica por isso mesmo. Tudo tem consequência. Muito bem. Dúvidas sobre o sistema familiar? Sobre quem faz parte? Por várias gerações? Ou se aquela Fala-se de até 7 gerações. Agora, se a conta já for paga, aí limpa. É como é uma busca de equilíbrio. Então vamos supor, alguém foi prejudicado, existe essa memória aqui, prejuízo. Alguém do meu sistema vem e leva uma vida onde ele vai ser prejudicado para que haja um equilíbrio. Mas aí não tem essa outra pessoa que vai ser prejudicada por causa do erro do outro, ele vai viver a vida sempre prejudicado? E aí? Olha, eu não posso te dizer nem que sim nem que não, porque não é uma receita de bolo. Mas o que acontece com os movimentos inconscientes? Quando a gente não toma consciência de algo, a gente não está vendo aquilo. E aí o que acontece? A gente vai levando a nossa vida que nem boi, que nem boiada. E o nosso livre-arbítrio passa a ser desse tamaninho, ou quase nada.
Então, tudo que acontece no nosso sistema familiar, na nossa vida, que diz respeito ao nosso sistema familiar, chega como de dificuldade, né? Chega como sintomas, chegam como sinais de alerta, para que a gente olhe para o que está oculto, para o que está atrás disso. É como eu sempre digo e brinco, que o buraco é muito mais embaixo. Então, tudo que nos acontece, todas as dificuldades que chegam até a gente, que estão conectadas, que estão em ressonância com a nossa história familiar, são apenas meios que eu, Ingrid, e isso é uma crença pessoal, tá? Acredito que a espiritualidade busca de nos mostrar aqui, ó, olha para isso. Olha para quem está por trás disso. Olha para essa pessoa que foi prejudicada por algum membro do seu sistema familiar. Olhe para essa pessoa que foi excluída. Olhe para esse aborto que não foi falado. Entende? É nesse sentido. E vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso quando eu falar das leis dos relacionamentos humanos ou ordens do amor. Que a constelação familiar é um trabalho pautado nessas leis, né? Mas então o inocente paga pelo pecador? Nesse caso? Olha, na visão sistêmica não existe inocente e culpado. Junta a fome com a vontade de comer. Eu sei que é muito polêmico. Eu mesma tive muita dificuldade de aceitar muitas questões em relação a isso. Mas hoje, com a minha prática, eu vejo que é tão verdade. Não existem vítimas. Meu Deus, mas uma coisa que foi meus avós, vamos supor. Meus avós que fizeram. De repente eu vou pagar por eles? Sinto me informar, sim. Não. Sim! E olha, faço um apelo. Faço um apelo. Foi muito boa a sua colocação para eu poder dizer isso. Vocês são os antepassados daqueles que virão. Então cuidem da vida de vocês, cuidem da relação de vocês, para que quem não venha mais à frente tenha que pagar pelos erros de vocês. É como eu disse no início, nada fica por acaso. Imagina, se ficasse por um acaso, se ficasse por isso mesmo. Me deixa entender. Então vamos supor que eu não sei. Vamos supor então que eu fique sabendo de alguma coisa que os meus antepassados fizeram. Aí eu fico livre disso? Ou eu vou aprender a lidar com isso? Você vai se harmonizar com isso. E a partir do momento que você se harmoniza, que você aceita, que você toma consciência, você ganha livre-arbítrio. Aí você ganha livre-arbítrio. Mais uma vez, como não é uma receita de bolo, seria uma irresponsabilidade da minha parte dizer sim ou não. Mas, pela minha experiência, é isso que acontece. Quando as pessoas entram em contato com a história familiar delas e elas se harmonizam com aquilo, elas começam a separar o que é delas e o que não é. Porque enquanto a gente não olha, a gente não conhece a nossa história, fica tudo emaranhado, enroscado, misturado. E sim, a gente vai carregando muita coisa que não diz respeito a gente como pessoa, mas diz respeito à nossa memória coletiva. Então, se a gente for parar para pensar que não somos só almas e não temos só apenas uma memória individual, mas também carregamos o coletivo. E especialmente do nosso sistema familiar, que são nossos vínculos. A genética já provou isso, que a gente carrega geneticamente tantas gerações. E a constelação familiar vem nos trazendo o conceito de que a gente não carrega só a nossa biologia, fisiologia. A gente também carrega emoções, pensamentos, padrões. É por isso que as histórias se repetem. Boa notícia, quando a gente entra em contato com isso, quando a gente olha para isso, a gente consegue se livrar disso com mais facilidade. Pelo menos a gente tenta, né? Porque constelação familiar não é mágica. Então a gente tenta encontrar uma solução. Mas cada sistema tem o seu tempo, cada pessoa tem seu tempo individual e cada pessoa tem que ficar com a sua responsabilidade de trazer as mudanças que ela quer para a vida dela. Não é a constelação que vai fazer mágica. Respondido? Sim, quer dizer, tem que tomar consciência
Tem que tomar consciência, aceitar. É o caminho. É, mas é possível. Imagina que tô sentindo uma dor na minha perna direita toda. Eu não sei de onde ela vem. Então eu não sei nem por onde começar a tratar, certo? Imagina que eu vou investigar e eu vou tomar a consciência que é no meu dedinho e mindinho. A partir daí eu ganho livre-arbítrio de fazer o quê? Ou tratar ou continuar com a dor. Totalmente minha responsabilidade. Agora imaginem que vocês chegam em casa e sentam para assistir a novela. Uma novela que vocês não acompanham, vocês estão assistindo pela primeira vez. E essa novela já está lá para quase o final da novela. E aí você senta, fica assistindo, vê como os personagens interagem, vê quem está armando contra quem, você começa a julgar e a tomar partido, mas você não sabe o que aconteceu antes. Você não sabe o que aconteceu nos capítulos anteriores. E na nossa vida é assim. Às vezes a gente reclama, se coloca como vítima, que tudo é comigo, que minha vida é assim, minha vida é assado. Meus pais são assim, meus pais são assado. Mas você conhece o capítulo anterior da história deles? Você conhece o capítulo anterior da sua história, da história do seu sistema familiar? Então nós continuamos, sim, co-criando a nossa realidade e a realidade do nosso sistema familiar o tempo todo. Mas também a gente carrega os capítulos anteriores da novela da nossa vida. A gente não chega no mundo zerado. Eu vou tentar ser breve na minha resposta. Na ótica sistêmica, não existe essa moralidade. Não existe moralidade. Isso é de fato muito polêmico, porque a gente está falando de estupros, abusos. E sob a ótica da constelação, nada é por acaso. E a vítima precisa do agressor, tanto quanto o agressor precisa da vítima. E tanto a vítima quanto esse agressor estão carregando essa energia do sistema familiar deles. Vou puxar o gancho e até complementando também o que você estava falando, e vou falar das ovelhas negras, ou desses abusadores, ou dessas pessoas, né? Dos monstrinhos. Muitas das vezes essas são as pessoas mais fortes do nosso sistema familiar. Os alcoólatras, os problemáticos. Porque são eles que trazem à luz, são eles que escancaram o que o resto da família não quer ver. São eles que mostram, olhem para o problema através de mim. Olhem para o problema através de mim. Subert, como eu disse, é o pai das constelações, ele fala do amor cego. Então ele fala que todas essas escolhas, na verdade, não são para a gente pagar pelo erro do outro, mas é uma decisão amorosa, uma decisão da nossa alma, que está lá no inconsciente, que a gente não tem noção, mas a gente faz isso por amor. Eu adoeço por amor, eu vou falir a minha empresa por amor, eu vou falir os meus relacionamentos por amor, eu vou adoecer o meu corpo por amor. Porque eu estou conectado com alguém que por alguma razão precisa ser integrado, visto. Aquela história precisa ser vista. Então eu me identifico com essa história e eu sintomatizo ela. Seja no meu corpo, seja nas minhas relações, seja na minha prosperidade. É por amor, só que é um amor cego. É um amor que não divide o que é meu e o que é do outro. Uma das primeiras fases, né, um dos primeiros conceitos que o Bert chegou foi a frase eu por você, das crianças para os pais. Então ele vai nos dizer que as crianças, elas sentem quando os pais ou estão querendo se separar, ou estão querendo, tem algum pensamento de tirar a própria vida. E quando eles sentem isso, eles automaticamente se colocam nessa postura de salvador. Não, mamãe, eu por você. Não, papai, eu por você. Então eu adoeço, eu tenho problema na escola, eu faço de um tudo para você não morrer, para você ficar vivo. E quando essas crianças se colocam nesse papel de salvador, muitas vezes elas não conseguem tirar essa capa nunca mais. E elas vão virar adultos salvadores,
que vão querer salvar todo mundo. Os parceiros, os alunos. Não estou falando que é o seu caso, tá? Estou dando exemplo. No trabalho, vão querer salvar todo mundo. E enquanto a energia e o foco de atenção delas está voltado para salvar o mundo, quem está se afundando? A pessoa. E não há maneira melhor da gente ajudar os outros e ajudar o mundo do que começando a faxina pela nossa casa. O que é constelação familiar, afinal? Então não dá para falar de constelação familiar sem começar a falar do Bert Hellinger, que foi quem desenvolveu as constelações familiares ou constelações sistêmicas, tá, gente? É a mesma coisa. Então, Bert Hellinger é um alemão, ele foi missionário, foi padre por muitos anos, depois ele se tornou psicanalista e foi beber de diversas outras ciências, de diversas outras fontes, como terapia primal, PNL, hipnose, bebeu de diversas fontes. E através da prática, através de muita experimentação, e tem sido até hoje assim no campo das constelações, ele chegou à teoria. Então a constelação familiar nasceu da prática do Bert, dessa junção que ele fez com várias ciências, e a partir da prática dele com terapia de família, ele diz que a constelação familiar foi acontecendo. Então a constelação familiar é uma técnica, eu diria. O Bert ele não gosta de que a gente use o termo terapia e nem ferramenta para constelação familiar. Porque ele fala que constelação familiar não é terapia e muito menos é uma ferramenta. Constelação familiar é uma oportunidade de expansão de consciência. Da gente olhar para o nosso sistema familiar, da gente olhar para os nossos problemas com uma outra perspectiva, com uma outra ótica. Ele fala que constelação familiar é uma oportunidade divina, é uma mensagem divina. A imagem que a gente vê numa constelação familiar seria uma mensagem divina, uma perspectiva diferente daquilo que a gente acredita que é aqui no ego, aqui na cabeça. Então, muitas vezes, mas eu digo muitas vezes mesmo, quando a pessoa chega até a mim para fazer uma constelação familiar, ela vem com uma certeza. Ela vem com uma ideia pré-concebida de onde está o problema dela. E ela chega até a mim falando mal dos pais ou falando mal do parceiro, e quando a gente vai fazer a constelação familiar, a gente percebe que ela não é vítima de nada. Exemplo recente de uma das últimas constelações que eu fiz em grupo. A pessoa chegou com uma demanda de relacionamento afetivo. Por que que eu não consigo ter um relacionamento estável com alguém? E essa pessoa tinha uma pessoa na vida dela e dizia que essa pessoa não valorizava, que não queria nada com ela, que estava enrolando ela há 8 anos e por aí vai. E eu só disse assim, vamos olhar para isso com respeito e carinho. Abrimos a constelação e ficou claro que o problema, a dificuldade dela com o relacionamento e com esse parceiro não era ele. Era ela que não estava pronta para se vincular com homem nenhum, porque ela ainda estava presa no pai, ocupando o papel da mãe, ou seja, inconscientemente ela ocupava o papel de mulher desse pai, portanto esse pai ocupava na vida dela um lugar de homem e não de pai, e não tinha espaço para homem nenhum, porque não vai ter, homem nenhum vai ser melhor que o nosso pai, aos olhos do amor cego. E ela ficou super impactada, porque ela chegou dizendo que ela queria se relacionar, que o cara que não queria. E quando eu coloco o cara, coloco ela e coloco esse arquétipo de um relacionamento afetivo, ela dá as costas. E ela diz, eu não quero isso. Então a constelação familiar surpreende. Porque através da constelação a gente pode olhar os outros capítulos da novela. Lembra que eu falei do dedinho do pé doendo? Ela já sabe onde está a dor na perna dela direita.
Ela sabe que é no dedinho mindinho. Ou seja, ela sabe que o problema dela era uma questão de vínculo e que vinha do pai. Como ela vai fazer e o que ela vai fazer a partir da sessão? Aí é que entra a responsabilidade. E eu acho importantíssimo falar sobre isso. A gente tem que se autorresponsabilizar. Não é o terapeuta que vai te curar, não, é você. É sua busca. Né? A constelação é só um instrumento, é só uma ferramenta que vai te oportunizar olhar para a sua vida com outros olhos. A partir dali, responsabilidade sua. Então vale frisar, gente, constelação familiar não tem como objetivo curar nada nem ninguém. Desconfiem daquele profissional que te garante cura de alguma coisa. A cura só depende de você. Constelação familiar não tem objetivo curar ninguém. Não é novela, não tem que ter final feliz, mas certamente tem o final necessário para aquela pessoa. Dizendo que a constelação vai resolver todos os problemas de vocês, com certeza. Não, mas é um caminho. Vai te mostrar uma nova perspectiva sobre aquele problema. E às vezes isso basta. Outro exemplo também recente. Eu fui constelar um rapaz e, bom, ele chegou com a demanda X e quando a gente se conectou, abriu o campo, eu vi claramente um aborto. E eu disse para ele, olha, tem um aborto presente no trabalho. E ele começou a chorar e ele, nossa, eu era muito jovem. Foi com a minha primeira namorada, eu era muito jovem e culpa. E quando ele foi fazer o trabalho de harmonização com esse aborto, a constelação familiar vai fazer voltar essa criança? Não. A constelação vai tirar a culpa dele? Não. Isso seria prometer uma cura. Eu jamais faria isso, me colocaria nessa posição de dizer, faz a constelação familiar e vai ficar tudo bem. Não. Mas é uma oportunidade dele se harmonizar com aquele aborto, com aquela história. Ali, no campo, ele teve a oportunidade de fazer o que ele não tinha condições de fazer quando era jovem. Ele teve a oportunidade de pegar alguém que representava essa energia e pôr no colo. De olhar para essa pessoa e falar, eu vejo você, você pertence. Você não é excluído. Eu sei, agora eu vejo que eu tenho um filho. E isso faz toda a diferença. Às vezes a pessoa vai precisar de um acompanhamento, ok, vai procurar outras ferramentas, outras terapias, mas às vezes isso vai bastar. Então é um processo muito único e individual. E é muito contínuo também. Mas que fique claro que o objetivo da constelação não é curar, é harmonizar. Harmonizar. É eu olhar para aquela história, eu olhar para aquele acontecimento, é eu olhar para o meu pai, eu olhar para minha mãe e aceitar. E aceitar. Então, para constelação familiar, pouco interessa se o aborto foi espontâneo ou não. A única coisa que interessa é que essa energia seja vista, é que essa criança seja vista. É muito natural, muitas mulheres abortam nos primeiros 3 meses de gravidez. E muitas não dizem porque a gente tem essa coisa doentia da sociedade de você estar sempre bem. Então, perdeu um filho, abortou, faz outro. E nunca mais essa criança é falada, é vista. E aí ela fica excluída. E a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Respondendo a sua pergunta, não é que você tem que sair gritando por aí que você teve um aborto. É a intenção, gente. É a intenção que move montanhas. Basta você, com intenção no seu coração, integrar essa criança. Talvez sozinha você não consiga e precisa de uma constelação familiar. Talvez não. Ah, Ingrid, e se eu contar para todo mundo? Talvez sirva como uma âncora para essa criança ser sempre lembrada. Então, cada vez que você disser para alguém, eu tenho 4 filhos e não 3, essa criança está sendo lembrada. É a tomada de consciência que você tem 4 filhos e não 3. Só isso. Aí o que você vai fazer com isso daqui para frente? Você vai achar um caminho. Sabe? Uma oração, uma constelação, dar um nome para essa criança. Não importa. Esse rapazinho que eu constelei, que teve o aborto, no final ele chegou até mim e falou assim, muito obrigada. Eu nem sabia que eu amava tanto esse filho.
E como eu falei lá no início, o que a gente não sabe, o que está oculto, exerce uma influência maior ainda na nossa vida. Então, esse sentimento de culpa que ele carregava, e ele nem sabia que carregava, pôde ser harmonizado porque ele viu, porque ele integrou essa criança, porque ele aceitou o amor dele por essa criança. Muito frequentemente, quando existem esses abortos que não são vistos, os irmãos vestem a camisa. E fica uma energia de morte pairando. Então é como se esse irmão, e especialmente em caso de gêmeos, quando um vinga e o outro não, é como se eles carregassem a culpa. Por que que eu fiquei e você não? Eu sigo você. Eu sigo você. E como eu vou seguir você na morte? Matando meus projetos de vida, me matando aos poucos. E aí tem diversas maneiras para isso. Morrendo em vida. Ou vivendo, ou apenas existindo e não vivendo, sabe? Muito frequentemente eu vejo isso nas constelações. Vínculos com irmãos, com abortos. Irmãos vinculados aos irmãos que foram abortados. Seja espontâneo, seja não espontâneo. E eu vou usar esse gancho também para dizer, a gente não sabe o que nossos pais carregam. E muitas vezes a gente se coloca numa posição de que nossos pais não nos deram o suficiente. E quando a gente adota essa postura na vida, de que o que meus pais me deram não foi suficiente, tudo na nossa vida não vai ser suficiente. O que os nossos parceiros afetivos vão nos dar não vai ser suficiente. O que eu vou ter no trabalho não vai ser o suficiente. O que eu vou ter de prosperidade, de dinheiro, nunca vai ser o suficiente. Nada vai ser suficiente. Porque os nossos pais são fonte de vida. Então, duas coisas. Primeiro, quando eu rejeito minha mãe e rejeito meu pai, eu estou rejeitando a mim. Todo sentimento que eu nutro pelo meu pai e pela minha mãe, seja de amor, de gratidão, seja de desprezo, de raiva, eu estou trazendo esse sentimento para mim mesmo. É um espelho. Como eu me relaciono com meus pais, frequentemente vai ser como eu me relaciono comigo. E também com as pessoas que são próximas de mim. Então, se eu adoto uma postura de ingratidão perante os meus pais, como que a vida vai me trazer, vai me agraciar? Se eu sou ingrata? Como? Como eu vou ter uma vida mais fluida? Como eu vou ter uma vida próspera, abundante em todos os sentidos? Se eu rejeito a minha raiz. Se eu rejeito quem me trouxe a vida. Então, por mais que nossos pais tivessem nos deixado no lixo, nos entregado para adoção, eles foram um instrumento de vida. Eles nos trouxeram para esse mundo. E por isso só deveria ser o suficiente para a gente ser grato. Ah, Ingrid, mas meu pai me espancava e eu tenho que amá-lo? Não. Talvez você não vá amá-lo, tá tudo bem, mas você tem que reconhecê-lo. Você tem que reconhecer que você só vive, só respira, que a vida corre nas suas veias, porque este homem existiu, porque a sua mãe existiu. O Bert, ele diz que os nossos pais nos dão a vida, e o que a gente ganha a partir disso é bônus, é acréscimo. Então, só pelo fato de a gente estar vivo, a gente deveria ser grato pelos nossos pais. Isso é o que a gente chama de tomar pai e mãe. Não é tirar a responsabilidade deles pelo que talvez eles tenham feito realmente de ruim com a gente. Acontece, tem muitas histórias por aí. Eles ficam com a responsabilidade deles. E a gente fica com a nossa responsabilidade de, como filho, ser grato pela vida que a gente recebeu. Porque enquanto a gente não conseguir ser grato pela vida que a gente recebeu, a gente não vai conseguir ser grato por nada. E sim, a gente vai viver em dificuldade.
Por quê? Se a gente tem dificuldade com o nosso pai e com a nossa mãe, como é que eu vou ter uma vida sem dificuldades? Dificilmente. Tudo começa por aí. Aceitar. Tomar pai e mãe significa aceitar o meu pai e a minha mãe exatamente como eles são, como eles foram, entendendo que eles me deram aquilo que eles podiam me dar. E quando eu adoto essa postura de autorresponsabilização também, e me coloco na vida como adulta, e deixo aquela criança que aponta, que julga os meus pais, aí eu fico mais forte. Aí eu fico mais forte para a vida. E eu, como adulta, vou buscar tudo aquilo que eu acredito que me faltou nos meus pais. Aquilo que meus pais não deram, eu mesmo vou buscar como adulta. Nossos pais não devem nada pra gente, nada. Guardem isso. Os pais de vocês deram a vida a vocês. O resto é bônus. É bônus. Bom, vamos continuar, senão a gente não acaba hoje, né? Porque assunto, é pano pra manga. Eu falei um pouquinho do Bert Helling, né? Que foi quem desenvolveu as constelações familiares. Frisando, constelação familiar nasce da prática, da experimentação, só depois vai ser teorizada, e é uma prática que continua em expansão até hoje, continua em desenvolvimento. E, como eu disse, não é uma terapia, não é uma ferramenta, é um instrumento, é uma técnica. Um instrumento. Antes de eu falar de como funciona na prática uma sessão de constelação familiar, eu não posso deixar de falar de campo, apesar de que aqui no nosso bate-papo a gente já mencionou muita coisa a respeito, né? O campo morfogenético, o que seria esse campo? Jung já nos falava do inconsciente coletivo, né? Quando a gente chega num ambiente, a gente muda, vocês já repararam? Que a gente é uma coisa no trabalho, é uma coisa com os amigos, é uma coisa em casa. Por quê? A gente influencia e é influenciado por esse inconsciente coletivo, por essa memória coletiva. Assim também é no nosso sistema familiar. E é por isso que a gente também carrega memórias dos nossos ancestrais. Dentro da ciência da biologia, tem o campo morfogenético, que diz basicamente a mesma coisa. Que a gente carrega coisas dos nossos antepassados e que a gente influencia e é influenciado o tempo todo. Essa é a visão sistêmica. Então, quando a gente fala de campo dentro de uma constelação familiar, a gente está falando de acessar informações, acessar memórias. Através desse inconsciente coletivo, do campo morfogenético, de como vocês quiserem chamar. É como se a gente pudesse fazer o download, sabe? Hoje a gente tem a nuvem do computador, a gente manda para a nuvem e fica lá a informação. Quando a gente quer, a gente faz o download. É como se quando a gente se colocasse disponível para fazer uma constelação familiar, para olhar para aquilo que está oculto, a gente desse permissão para a facilitadora, para a terapeuta, fazer um download das informações que estão na nuvem do meu sistema familiar. A sessão de constelação familiar pode ser feita tanto individualmente quanto em grupo. Então, em grupo, nós temos o constelando, é aquela pessoa que traz um tema, seja da vida pessoal, seja da vida profissional. E vale dizer aqui que constelação familiar ou constelação sistêmica não é para olhar só para questões familiares, né? A gente pode constelar uma empresa, por exemplo. Apesar de que quando a gente vai investigar, na grande maioria das vezes, a gente observa que sim, tem relação com algo familiar. Por exemplo, uma pessoa que não aceita uma figura de autoridade. Uma pessoa que tem sempre problema com o chefe. Todo chefe ela tem um problema. Investiga a relação com o pai. Então tá tudo interligado, né? Tudo em ressonância. Mas, voltando, um constelando pode então trazer um tema tanto familiar
quanto da vida pessoal, afetiva, por exemplo, quanto profissional e até empresarial. Essa pessoa que está constelando vai ter o trabalho todo direcionado para ela, isso em grupo, tá bom? E aí teremos outras pessoas participando que funcionariam como assistentes, né, ou representantes dessa memória do sistema familiar. Então, numa constelação familiar é como se a gente desse voz para o inconsciente, como se a gente desse movimento para esse inconsciente coletivo. Então, imagina que eu tenho... Qual é o seu nome mesmo? A Valéria, que vem constelar comigo. Um tema X. E aí eu coloco a Marina para representar a mãe e a Juliana para representar o pai. De alguma maneira, a Marina é você, né? A Marina começa a sentir coisas, a ter vontade de fazer alguns movimentos, até alguns pensamentos, emoções que não dizem respeito a ela, mas que dizem respeito à mãe da Valéria. Assim também é com o pai. Então, os representantes, eles, como instrumentos, eles captam essas informações. Eles fazem o download dessa história, dessas informações e representam. É assim que o campo se manifesta. É assim que a gente olha para o que está oculto no nosso sistema familiar ou no que diz respeito ao problema que a gente está constelando. Individualmente, como acontece? A gente pode utilizar bonecos ou as âncoras de solo e outros instrumentos. E quem vai manifestar essas informações é o próprio cliente, junto com o terapeuta, com o facilitador. Ingrid, o que é melhor ou pior? Não tem melhor e pior. São processos diferentes. São experiências diferentes, mas não tem melhor ou pior. Até porque isso é muito individual, né? Às vezes, para mim, vai funcionar mais, eu vou me sentir mais à vontade numa constelação individual do que numa em grupo. Às vezes, em grupo, funciona muito mais, me causa muito mais impacto do que uma individual. Não tem melhor ou pior. Numa constelação familiar em grupo, isso é a minha prática, não são todos consteladores que trabalham dessa maneira. Eu trabalho com a constelação velada, ou seja, ninguém sabe o que está representando, tampouco sabe o problema do cliente, né? É sigiloso. Então, se eu não sei se eu sou uma criança, se eu não sei se eu sou pai, se eu não sei se eu sou mãe, se eu não sei se eu sou vó, eu não sei se eu estou morto, se eu estou vivo, fica muito mais difícil o meu ego contar uma historinha e influenciar no trabalho. Então, é um trabalho às cegas mesmo. É um trabalho fiel ao que o Bert chama de movimentos da alma. Ninguém sabe de nada. Todo mundo simplesmente faz o download dessas informações e o movimento vai acontecendo naturalmente. Deu para entender? Mais ou menos. Quem escolhe essas pessoas que vão participar? Já que eu não sei de quem eu estou carregando, talvez de uma tia, de uma avó, como que funciona? Quem vai escolher esse ciclo que vai me representar? Na minha prática, sou eu que escolho. Às vezes, eu peço para a pessoa escolher. Por exemplo, aí você colocaria a minha mãe, o meu pai. Por exemplo, se eu tiver um problema com a minha tia e ela não for colocada nesse... Olha, eu vou te responder. Aparece. Entendi. O campo mostra tudo. Agora, como eu trabalho, como é a minha prática, eu recebo essas informações. Vem até a mim. E aí eu digo para a pessoa, olha, isso faz sentido? E também tem outras maneiras da gente investigar, né? Tem outras maneiras da gente investigar se ali é a tia, se é a avó, ou se não é. Apesar de que eu, Ingrid, não, dentro das minhas constelações, eu não faço essa investigação. Por exemplo, apareceu um morto. A mim não interessa se é avô, se é fulano, se é ciclano, o que aconteceu, por que a pessoa morreu. Não me interessa. Isso daí já é mexerico, já é fofoca. Já é novela. E constelação não é novela. A mim só interessa que aquela pessoa seja vista e volte a ser integrada, ou seja, que a harmonização seja feita, independente de quem ela seja. O Bert, ele diz que quando a gente questiona muito uma constelação, a gente perde a força que a constelação nos traz. E frequentemente uma pessoa que está o tempo todo durante a constelação
questionando, ou que após a constelação ela fica questionando, ela não está pronta para tal cura. E é essencial que a pessoa que está buscando cura queira ser curada. Se ela não quiser ser curada, não é constelação, não é nada. Não há nada que vai dar de jeito na vida dela. Ela tem que querer. Então, frisando, reforçando, constelação não é novela, gente. Né? Muitas das vezes aparecem segredos na constelação. Eu, às vezes, consigo acessar o que é, mas eu não vou dizer para a pessoa. Eu vou dizer... Olha para isso e diz para aquela pessoa que está envolvida no segredo: eu não conto a ninguém. Porque se é um segredo, para que eu vou lá fuxicar? Não é o objetivo, entendeu? Não é o objetivo saber se está traindo, quem traiu, quem matou quem, o que aconteceu. Não é esse o objetivo. O objetivo é deixar que o campo mostre aquilo que está mais latente, aquilo... Eu acredito que o campo traz aquilo que a pessoa precisa ver com mais urgência, digamos assim. E o próprio sintoma, a própria dificuldade que trouxe a pessoa até a mim para constelar, já é um caminho, já mostra ali o que é mais necessário na vida dela naquele momento. Então eu deixo que o campo mostre aquilo que precisa ser visto e sou obediente, não questiono. E também não fico investigando quem é quem tem que fazer o quê. É uma questão de aceitação. Porque tudo que a gente não aceita, que a gente resiste, persiste na nossa vida. Persiste, persiste, persiste. Quanto mais a gente resiste, mais aquilo vai persistir na nossa vida. Então eu diria que harmonizar é isso. É você olhar, aceitar, integrar e agradecer. Principalmente agradecer. Porque tudo, absolutamente tudo que chega na nossa vida, até aquelas coisas mais pesadas, vem para que a gente possa ser melhor. Eu, Ingrid, gosto de trabalhar dessa maneira, como eu disse, porque eu acredito que o ego influencia menos, mas não significa dizer que quem trabalha com constelação aberta vai ser menos efetivo, até porque eu acredito que cada um tem uma necessidade. Então, talvez chegue até a mim aquela pessoa que está pronta para uma constelação velada, mas vai chegar para um colega que faz constelação aberta e para ela vai ser melhor, porque ela está pronta para um processo aberto e não para um velado, entende? Não tem certo e errado, nem melhor nem pior. São só maneiras diferentes de trabalhar. Agora, que é inegável que a experiência é forte, é muito forte, né? Mais alguma pergunta sobre como funciona uma constelação familiar? Vale dizer também que numa constelação familiar, todos são trabalhados. Todos, todos, todos. Ainda que eu só fique assistindo, que eu não represente, que eu não apoie a constelação do cliente que está colocando um tema, ainda assim eu estou sendo trabalhada, porque eu estou, primeiro, aprendendo com aquela história, e muitas das vezes as pessoas se identificam, nossa, quando eu estou representando, né, parece que falou para mim. E talvez tenha falado também para você, porque está tudo interligado. Então as histórias estão conectadas. Geralmente quando a gente monta um grupo de constelação familiar, as histórias estão interligadas. Então, quando tem alguém aqui do meu ladinho fazendo uma constelação e se trabalhando, quem está assistindo e quem está apoiando também está se trabalhando e também está trabalhando a ancestralidade ou o sistema familiar. Porque lembra que está tudo conectado? Então, nunca numa constelação familiar o trabalho é individual, assim, literalmente. Nunca, porque nunca é só o sujeito que está sendo trabalhado. É como se fosse uma grande cebola, com várias camadas. Quem está constelando está trabalhando o nível mais profundo, o miolinho da cebola. Quem está apoiando está ali no meio da cebola. Quem está só assistindo está numa camada superficial. Mas tudo é cebola. Eu sempre digo que participar de uma constelação familiar em grupo é uma bênção. Você está sendo agraciado de apoiar o sistema familiar de outra pessoa, porque você também está trabalhando o seu. Você como mãe, ele como menor de idade, você pode constelar para ele, tá? Ordens do amor ou leis dos relacionamentos humanos. O Bert, mais uma vez, através da prática, ou seja, trabalhando com diversas famílias e até empresas, ele foi percebendo que os problemas sempre estavam relacionados
a alguma dessas leis: pertencimento, hierarquia e dar e tomar. Sempre, por trás dos problemas, uma dessas leis tinham sido transgredidas. A primeira lei, a lei do pertencimento, preconiza que ninguém pode ser excluído. Todos devem pertencer. Os abortos. Imagina que eu tenho um tio que é alcoólatra e esse tio morre sozinho e ninguém mais fala desse tio. O que foi transgredido nesse sistema familiar? O pertencimento. Por quê? Esse tio foi excluído. E pode ser que mais pra frente alguém vista a camisa desse tio. Como? Bebendo também. Sendo alcoólatra também. Ou apresentando outros problemas até que esse tio seja novamente integrado. Que ele passe a pertencer novamente. Deu para entender? Sempre o sistema é muito justo, ele sempre vai arranjar uma maneira daqueles que foram excluídos serem vistos, serem reconhecidos. Significa dizer que eu tenho que achar bacana a postura do meu tio de ter sido alcoólatra e que tá tudo bem, tá tudo certo? Não! Ele fica com a responsabilidade e as consequências dele. Mas quem é você para julgar? Você não sabe o que ele carregava? Agora vocês já sabem, inclusive, que essas pessoas são as que mais carregam pelo sistema familiar. Então, quando a gente fala de tomar, a gente está falando de aceitar. Quando a gente fala de pertencimento, a gente está falando de não julgamento, de aceitação, de reconhecimento, de reconhecer que o destino daquele meu tio foi um destino triste, mas que ele existiu e que ele pertence à família também. Tá dando para entender? A segunda lei é a lei da hierarquia, que está relacionada à chegada, né? Então, quem veio primeiro tem precedência sobre quem veio depois. Como essa lei da hierarquia geralmente é transgredida? Quando um filho quer se colocar como, ou se coloca, né? Não é só uma questão de querer, mas se coloca como pais dos pais. Quando eu me caso novamente e eu simplesmente ignoro a existência do meu primeiro marido. E esse primeiro marido fica totalmente excluído na minha história. E aí pode ser que o meu atual marido comece a apresentar as mesmas dificuldades e problemas no relacionamento que o meu primeiro marido. Por quê? Porque eu não reconheci quem veio primeiro. Porque eu não respeitei a hierarquia. Muito frequentemente, casos de irmãos que chegam até a mim. Irmãos que têm conflitos porque eles não estão no seu lugar. O irmão mais velho, o irmão mais novo quer ser o irmão mais velho e fica tudo confuso. E ninguém se coloca no seu lugar hierárquico. Que é, quem veio primeiro dá para quem veio depois. E lembrando, só dá aquilo que recebeu. Então, vamos supor que aqui a gente tem um grande rio que corre. A mãe vai dar para a filha. Essa filha, essa mãe vai receber dessa filha? A água de um rio, ela sobe? Ela vira ao contrário? Não, ela só desce. Quando esse movimento acontece da filha querer dar demais para a mãe, essa filha ocupa o papel da mãe e essa mãe passa a ocupar o papel da filha. E essa relação não vai fluir bem.
O ideal é que a filha reconheça e, com gratidão, receba o que essa mãe tem a oferecer. Essa mãe, por sua vez, recebe da avó dessa filha, da mãe da mãe. Agora, se essa avó não tinha X ou Y para dar para essa filha vai conseguir dar X, Y e Z para a filha dela? Não. A gente só consegue passar aquilo que a gente recebeu ou que, com a nossa expansão de consciência, a gente, como adulto, começou a conquistar por nossa conta. E aí a gente passa isso adiante. E essa consciência nos traz muito mais humildade. Obrigada, meninas. Mas aí a gente só consegue essa harmonização através da constelação? Não, através da tomada de consciência. Mas algumas pessoas não vão conseguir sozinhas. A constelação é um recurso para apoiar nesse sentido. Aí é tomar consciência e aceitar aquilo? Tomar consciência, por exemplo, caramba, a Ingrid falou isso e agora eu tô me ligando de que eu tô sendo mãe da minha mãe. E quando eu faço isso, eu estou me enfraquecendo como filha, porque eu não estou no meu lugar de filha e, portanto, eu não estou conseguindo receber o que eu tenho para receber, o que eu tenho para me nutrir como filha. E também estou enfraquecendo a minha mãe, que não está conseguindo exercer, que não está conseguindo me nutrir como mãe, porque ela está no papel de filha. E muitas das vezes nossos pais estão presos na criança deles. E é por isso que eles vão ressonar, vão vibrar, vão aceitar essa dinâmica de filhos tomando conta deles, mas tomando conta mesmo. Eu não estou falando de uma coisa saudável, de você ter um cuidado com a sua mãe e com o seu pai. Eu estou falando de relações que adoecem, daquele filho que acha que tem que mandar no que a mãe e no que o pai faz. Que acha que a mãe e que o pai não têm discernimento, não têm poder de escolha sobre nada. E aí, já vou até você, tá? E aí, quando esse filho está voltado para os pais, ele consegue dar para os filhos? E esses filhos não receberam do pai ou daquela mãe, porque esses pais estão como salvadores dos pais. Esses filhos vão conseguir dar para os filhos deles? Isso é o que a gente chama de emaranhamento. Fica tudo confuso, tudo misturado, quando a gente não se coloca no nosso lugar. Trazendo para o âmbito profissional. Imagina que eu sou promovida dentro da empresa e vou para um cargo, só que para eu ocupar aquele cargo, alguém teve que sair. E aí a gente entende que ninguém pode ser excluído, não visto, e que ninguém é insignificante. Que todos devem ter o seu lugar, a sua importância. Tá dando para entender? Tá fazendo sentido? Posso usar a analogia? Com o darwinismo, o evolucionismo de Darwin. Você sempre precisa do outro para poder evoluir. Não é? Perfeito. É isso que eu fui matando. Perfeito. E quando eu não reconheço esse outro, e quando eu não reconheço o meu lugar, eu não tenho força. E eu vou viver muitos conflitos. Até que eu me coloque no meu lugar. No meu lugar de filha, no meu lugar de segunda esposa e não primeira. Isso aparece muito também nas constelações. Ah, mas por que a primeira mulher nele? Porque é uma confusão com os filhos e ela atrapalha, ela prejudica o tempo todo o meu relacionamento com ele. E aí quando a gente vai abrir a constelação, fica claro que essa mulher que está reclamando está querendo tomar o lugar da primeira. Só que ela não vai conseguir fluir nesse relacionamento tomando o lugar da primeira. Muito pelo contrário. Ela pode começar a carregar coisas dessa primeira. Ela vai fluir quando ela assumir, quando ela reconhecer que o lugar dela é de segunda mulher e não de primeira. Olhar para essa primeira e conseguir dizer obrigada, porque você existiu, eu encontrei ele. Ou ela. Estão entendendo?
Muitas das vezes esses filhos não saem porque os pais não permitem. E inconscientemente, porque a mãe vai bater no peito e vai falar, mas é claro que eu quero que ele saia de casa. Não, não quer. Porque se ele sair de casa, ela vai perder o sentido da vida. Pegando o seu caso de adoção, numa adoção, gente, quem vocês acham que tem precedência? A família adotiva ou a família biológica? A mãe biológica. Totalmente. E você sabe melhor do que ninguém disso. O que mais vai influenciar na vida dela é a família biológica, porque ela está vinculada, conectada com a família biológica. Então, é muito importante que em caso de adoção, não só a pessoa constele, porque como eu falei, constelação é uma opção, é um instrumento, né? Tudo, o mais importante é a tomada de consciência. Mas que os pais biológicos tenham essa consciência do quão é importante honrar, tomar os pais biológicos, porque dentro da hierarquia eles têm precedência, eles vêm primeiro. Ah, mas eles foram os crápulas. Você não tem que concordar, você não tem que amá-los, você tem que simplesmente tomar a consciência de que eles vieram antes de você. E que a relação com essa criança adotiva vai ser muito mais fluida, vai ser muito melhor se essa criança sentir que os pais biológicos tomaram, aceitaram os pais adotivos tomaram e aceitaram os pais biológicos. Porque quando um pai ou uma mãe adotiva julga, despreza os pais biológicos, quem que ela está desprezando e julgando? A criança, e ela sente. Então é muito importante os pais adotivos tomarem essa consciência e fazerem esse movimento de agradecer esses pais biológicos. Até porque a gente não sabe o que custou a eles dar esse filho, né? Lembrando que na visão sistêmica, dentro das constelações, a gente não tem um julgamento moral. Então eu não estou aqui para dizer que, mas ele jogou a criança no lixo. Eu não sei o que essa pessoa carregava. Eu não sei o que levou ela a jogar essa criança no lixo. E eu não sei o tamanho da dor ou não que ela carrega. Eu não sei, então eu não posso julgar. Alguma dúvida sobre pertencimento e hierarquia? Lembrando, pertencimento. Todos têm o direito de fazer parte, todos pertencem. Nenhuma história pode ser excluída no nosso sistema familiar. Hierarquia, quem veio primeiro dá para quem veio depois e também tem precedência sobre quem veio depois. Alguma dúvida em relação a isso? Não? Último e não menos importante, dar e tomar. Algumas pessoas usam a nomenclatura dar e receber. Eu gosto de usar dar e tomar porque eu acho que tomar é diferente de receber, né? Às vezes a gente ganha um presente, por exemplo, a gente recebe aquele presente, mas nem sempre a gente toma, nem sempre a gente gosta, nem sempre a gente honra aquele presente, desfrutando dele. Às vezes a gente deixa para um canto. Então a gente recebeu um presente, mas a gente não tomou. Quantas vezes nós não tomamos o amor que a outra pessoa está querendo nos dar? A gente recebe, mas a gente não toma. A gente não integra, a gente não agradece. A gente não reconhece. Tomar diz muito respeito a reconhecer. O que essa lei diz? Vai nos dizer que é preciso haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Ou dar e tomar. Toda vez que alguém dá, há um movimento inconsciente dessa pessoa se sentir no crédito. E a pessoa que está recebendo se sente no débito, ou seja, em dívida. Agora imagina um relacionamento afetivo. Vamos colocar uma mulher que dá tudo pro cara. Faz tudo pelo cara. Esse cara olha para cima e pensa, meu Deus, inconscientemente, tá? Meu Deus, eu não vou alcançar nunca o tanto que ela me deu. Então, o que eu vou fazer? Ir embora. O que eu vou fazer?
trair, o que eu vou fazer? Sabotar a relação de alguma maneira, porque eu me sinto em tanta dívida que eu não suporto olhar para essa relação, olhar para essa mulher. Se vocês estiverem devendo dinheiro, um dinheiro significativo para alguém, vocês vão conseguir estar ali junto com aquela pessoa todo dia? Todo dia olhando para aquela pessoa, vocês vão ficar confortáveis? Não. É isso que acontece com essa lei. Quem dá demais deixa o outro desconfortável em relação a ele. Faz sentido? Muitas das vezes, quando casais me procuram para fazer uma constelação, para olhar para o relacionamento, muito frequentemente, ou a gente vê abortos, ou a gente vê que esta lei dar e receber, dar e tomar, foi transgredida. Tem alguém dando demais. Ah, Ingrid, ferrou, porque o que eu faço agora? Já estou muito no crédito. Começa a parar de dar um pouco. Começa a dizer para o outro, eu sinto que eu estou dando muito, eu preciso receber também. Lembrando, esse dar é dar em sacrifício. Quando a gente se sacrifica, nem que seja isso daqui, pelo outro, para fazer a vontade do outro, para agradar o outro. Quando a gente faz um sacrifício, a gente inconscientemente está se sentindo em crédito e o outro está se sentindo em dívida com a gente. Então é extremamente importante essa relação equilibrada. Eu dou, eu tomo. Eu dou, eu tomo. Eu dou, eu tomo. Esse é o caminho mais saudável para os relacionamentos. Para todos, especialmente os afetivos. Só não funciona, gente, com quem? Essa lei só não cabe para que relação? Os filhos, depois de uma certa idade, não precisam mais receber nada dos pais. Dos pais para os filhos. Dos filhos para os pais. Porque a gente nunca vai conseguir alcançar o que a gente recebeu dos nossos pais, que foi a vida. Nunca. Então, isso só não se aplica na relação de filhos com os pais. Para todo o resto, eu faço um apelo. Pratiquem. Nem que isso signifique dizer mais não. Mas eu tenho certeza que se vocês investigarem, todo mundo aqui, cada um de vocês vai ter uma história parecida. Ou pelo menos conhece alguém que tem uma história parecida. Quando a gente dá, a pessoa vem e enfia a faca no nosso peito. Por que será? Quando eu não tinha esse livro, eu sofria muito. Agora que eu... Justamente, e é isso que eu tô querendo trazer para vocês, como filosofia de vida, para que vocês apliquem no dia a dia de vocês. Dar e tomar com equilíbrio, nem mais nem menos, igual. E quando é o contrário? Você quer dar para a pessoa e a pessoa acha que não quer aquilo que você quer dar. Cabe a você não dar, respeitar, dar a dignidade do outro de querer não receber. Muito boa sua colocação. Muito boa sua colocação. Quantas vezes a gente dá para o outro e não pergunta se ele quer receber? E ele não quer e a gente insiste. E a gente insiste, a gente sufoca e nem todo mundo tem o discernimento ou a boa vontade de dizer: caraca, para, não aguento mais receber. Mas é que é meu orgulho de quem quer dar, né? Claro que sim, porque no fundo você também quer receber. Esse pensamento, essa consciência também nos ajuda a nos desapegar daquela capinha de salvador e de salvadora. Porque a gente entende que a gente não tem, primeiro, não temos o poder de salvar ninguém. Nem nós terapeutas, não temos o poder de salvar ninguém. Segundo, quando a gente quer salvar o outro, quando a gente quer dar para o outro sem perguntar se ele quer receber, quando a gente quer fazer demais pelo outro, a gente está tirando a dignidade do outro de caminhar com as próprias pernas. A gente está enfraquecendo a relação, a gente está enfraquecendo o outro, a gente não está ajudando, né? Se a gente considerar aquelas mães ou aqueles pais super protetores que querem fazer tudo, e aí você percebe uma criança, às vezes um adulto que tem comportamento de criança, que não tem habilidades, que não consegue fazer nada na vida. Por quê?
Porque ele está recebendo demais. E se eu recebo demais, se tem sempre alguém fazendo por mim, como é que eu vou descobrir como é que é chegar lá e fazer sozinha? Eu não vou descobrir. E aí essa mãe, esse pai vai virar e vai falar assim, ai, coitadinho, não sei o que acontece com ele não sai de casa, ele isso ou ela aquilo. E não para perceber o quanto esse pai e essa mãe não deixa com que esse filho cresça. Não permite com que esse filho cresça. Não estou dizendo que, não estou colocando em prova ou em questão a sua dor ou o que você passou. Não é isso, tá? Não me interprete mal. Mas você não é vítima. E você, enquanto continuar com esse discurso que todos fizeram, que você não vai se desenvolver. Você não vai sair do estado que você se encontra. Você precisa ter um pouquinho mais de autorresponsabilidade. Por quê? E eu espero que essa palestra de hoje te ajude a refletir. Por que todas essas coisas aconteceram comigo? Qual Freud... Vocês não trabalham com psicanálise, né? Você que faz psicanálise. Freud disse uma frase assim. Qual é a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? Qual é a sua parte nessa história toda? É para isso que você tem que olhar. Isso vai te dar mais força. Isso vai te dar mais poder de fazer diferente. Enquanto você se colocar numa de que tudo aconteceu para sua vida, dá tudo errado e que as pessoas... Isso só vai te enfraquecer. A gente tem que sair. Por mais que todo mundo tenha aqui uma história triste para contar, tenho certeza. Por mais que tenham acontecido coisas horríveis na nossa vida, e aí já aconteceu, o que adianta? O que adianta a gente ficar apontando para isso e para as pessoas que estão envolvidas nisso? Adianta sim eu olhar para trás com respeito, eu olhar para trás até mesmo com gratidão, porque você só está aqui hoje por tudo isso que você viveu, senão você não estaria buscando. Então olha que bom que você viveu isso tudo, que agora você está tendo a oportunidade de se desenvolver, de realmente mudar a sua vida. Agora você está enxergando, entende? E em nenhum momento você foi vítima. Por um amor cego, muito provavelmente por um amor cego, você se disponibilizou para tudo isso. Agora é a hora de você pegar esse amor cego, transformar num amor real, mais positivo e voltar os olhos para você e cuidar de você. Muitas das vezes também, quando a gente entra nessa de ajudar todo mundo, fazer tudo pelos outros, olhar demais para o outro, o que a gente está fazendo? Fugindo de olhar para a gente. A gente está fugindo de olhar para as nossas questões. A sua vida foi como foi. Em algum nível, de alguma maneira, você escolheu, você vibrou, você atraiu tudo isso que te aconteceu. Talvez porque você precisasse passar por tudo isso. Para estar aqui hoje, para daqui para frente poder fazer diferente. A luz, gente, só existe porque tem escuridão. Se eu não conhecesse a escuridão, eu não ia saber o que é luz. Que bom que vocês conheceram a escuridão. E agora você pode buscar a luz. Você já sabe o que é viver no escuro. Você já sabe o que é viver na dor. Você já sabe o que é vibrar na doença. Você já sabe o que é vibrar na vitimização, no sofrimento. Daqui para frente, tenta fazer diferente. Tenta vibrar na luz. Tenta fazer o melhor que você puder dentro do pior, sabe? Faz o possível, um passinho de cada vez. Dependendo, sim. O Bert, ele disse abertamente sobre o Brasil, sobre os consteladores do Brasil, que no Brasil tem muitos assassinos sistêmicos. Consteladores que ao invés de ajudar, só atrapalham. Por exemplo, chegou uma menina até mim com uma demanda, papo vai, papo vem, ela, porque eu fiz uma constelação há tanto tempo atrás e eu constelei a mãe do meu namorado. Aí eu, oi? Como assim, você constelou sua relação com a mãe do seu namorado? Não, eu constelei a mãe dele mesmo, a relação dele com a mãe dele. Eu assim, ó, incrédula, falei, oi, como assim? Como assim, amor? Me explica melhor isso. Eu fui,
colocaram o representante dele, colocaram a mãe dele e o trabalho foi feito. Quando que uma pessoa pode fazer uma constelação por outra que é maior de idade e que inclusive não está nem conectado, nem relacionado, porque eles não têm filhos, não são casados, então ele nem faz parte do sistema dela, eles nem têm um sistema juntos. E olha que irresponsabilidade dessa profissional. Porque o que foi transgredido nesse movimento dessa menina? Olha o quanto ela deu para esse cara, sem perguntar se ele queria receber. Puxado, né? Acontece. Então, sim, existe a formação de constelação familiar. Não tem pré-requisito. Você não tem que ter feito, como eu sou oriunda da psicologia, você não tem que ter feito uma faculdade de psicologia, você não tem que ter feito uma outra formação em terapia sistêmica, não. Você tem que fazer uma formação em constelação familiar. Só. Parece que é mais afeto com a vida da psicologia mesmo, né? Assim. Tá familiarizada, né? O caminho por causa da mente humana, relações. Mas não necessariamente. Inclusive, a constelação familiar está crescendo muito no judiciário. Muito. Tem muitos advogados e juízes se formando em constelação familiar, se tornando consteladores. Mais alguma pergunta para a gente finalizar?